Fala galera, tranquilidade, eu sou o professor Kioma, professor de Química da segunda fase daqui do EJO, da Escola Santa Teresa. O conteúdo dessa semana que nós vamos estar vendo vai ser o conteúdo de termoquímica, introdução ao conteúdo de termoquímica. Para começar a falar de termoquímica, é interessante nós entendermos o conceito de energia, que é uma coisa fundamental, que é uma parte fundamental da ciência, que é estudar na termoquímica que nós vamos estar trabalhando, ok? Bom, o que é energia? Se você for no dicionário, se você for na internet procurar a definição de energia, vão ter várias definições que vão dizer mais ou menos o seguinte, que energia é a capacidade de se realizar trabalho. Porém, para nós da química, essa não é uma definição muito importante. Essa é a definição que eu falei agora, é a definição que está mais para o ramo da física. Para nós da química, a definição mais importante, a melhor definição que nós temos é que a energia é a capacidade de uma porção do universo de provocar uma mudança em alguma outra porção do universo. Para nós da química, essa que vai ser a definição de energia. E mais para frente vocês vão ver qual que é a importância de nós conhecermos essa definição de energia, ok? Pois bem, a energia não pode surgir do nada. A energia não é assim que, surge, aparece. A energia não pode ser criada nem pode ser destruída. A energia só pode ser transformada. Então a energia, como nós conhecemos hoje, por exemplo, a energia elétrica, é a energia que ela vem por meio de uma transformação de uma outra fonte de energia. Ok? Nós podemos ter a energia potencial gravitacional, a energia cinética, e as conversões dela vão resultando em outros tipos de energia, como por exemplo a energia solar se transforma em energia elétrica. Na hidrelétrica temos a energia potencial gravitacional, que se transforma depois em energia elétrica, e assim por diante. Ok? Pois bem, para a química, nós vamos entrar um pouquinho mais a parte da energia química. Energia é química, beleza? Temos que entender isso aí. A química, ela envolve muitos processos energéticos, né? E dentro da termoquímica, nós vamos estar estudando o quê? Essas trocas de calor que há nas reações químicas. O calor envolvido nas reações químicas, ok? E essa energia, ela vai vir ou da formação de ligações químicas ou do rompimento dessas ligações. Então, para a química, a energia química ela vem exatamente das ligações químicas que há nas moléculas e também que há nas moléculas, que há entre as moléculas também entre os átomos. Bom, a termoquímica, que é o material agora que é o nosso foco, é o ramo da fisicoquímica, que é a parte da química que nós estamos estudando. A química se divide em várias partes, então é a parte da fisicoquímica que estuda as reações químicas dos processos físicos que envolvem trocas de calor. As reações químicas que liberam calor ou as reações químicas que absorvem calor. Pois bem, estamos falando de calor, estamos falando de energia, mas é importante também sabermos diferenciar conceitos fundamentais do nosso dia a dia, que sempre estamos aí falando, que é temperatura e calor. Podemos até achar que é a mesma coisa, porém não é a mesma coisa. Temperatura é uma coisa, calor é outra coisa, ok? Eles são conceitos fundamentais da termologia. A termologia em si, ela é um ramo da física, né? Dentro da química não tem termologia, nós temos a termoquímica. Na física nós temos a termologia, que vai estudar exatamente aí calor e temperatura, ok? E todos esses conceitos associados. Na química, como eu falei, é a termoquímica que nós vamos estar estudando isso daí. O calor, ele também é conhecido como energia térmica, pode ser chamado de energia térmica, e corresponde à energia que há em trânsito, ou seja, calor é energia em transferência entre dois corpos ou mais, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, porque na natureza tudo tende a buscar um equilíbrio, tudo, com a questão da temperatura, com a questão do calor, é a mesma coisa. Calor então é o que? É a transferência, é a energia que está em trânsito, está sendo transferida de um corpo para outro. Isso que é calor, ok? Bom, temperatura, né, o conceito de temperatura simplesmente é o grau de agitação das moléculas. Temperatura é isso, né? Temperatura, qual é a temperatura do ambiente? A temperatura vai simplesmente medir o grau de agitação que as moléculas estão. Quanto mais agitadas essas moléculas estão, maior vai ser a temperatura. Quanto menor for o estado de agitação molecular, menor vai ser a temperatura, ok? Bom, na termoquímica, os processos e reações que ocorrem, eles podem liberar
esse calor, liberar essa energia. Sempre que você vê o termo calor e energia, nós podemos falar que eles são semelhantes, tá? Então você vê o termo calor, libera calor ou libera energia, ok? Vamos entender que seja a mesma coisa. Quando nós temos a liberação de calor ou de energia, consequentemente, há um aumento da temperatura da vizinhança. Nós temos uma reação química acontecendo, e quando há liberação de energia, a vizinhança, que vamos pensar que é o que está em torno, a temperatura ali, ela aumenta, ok? Quando isso acontece, nós falamos que essa reação é uma reação exotérmica. Exo significa para fora. É fácil lembrar de exotérmico. Lembra de ex-namorado ou ex-namorada, que você deixou, ou que te deixou também, né? A gente não sabe, né? É aquele que está para fora, que não tem mais, ok? Isso que é o exotérmico, estar para fora. Então, uma reação exotérmica é uma reação que libera calor e, consequentemente, aumenta a temperatura do que está ao redor. Como exemplos de reações exotérmicas, toda combustão é uma reação exotérmica. Então, você observa que está pegando fogo ao redor e esquenta, né? Então, toda combustão é uma reação exotérmica. A queima da vela, combustão do álcool ou de derivados, como por exemplo combustíveis, a queima do propano, que é o gás de cozinha, e também a liquefação ou condensação da água, ok? Agora, os processos em que absorve esse calor, os processos que absorvem energia, são chamados de reações ou processos endotérmicos, ok? O endotérmico significa para dentro, o prefixo endo significa para dentro, ok? E, consequentemente, quando há uma reação desse tipo, a vizinhança, acontece que a temperatura dela diminui, ok? Então, a temperatura ao redor da minha reação química tende a ficar mais baixa, ok? Como exemplos de reação exotérmica, nós podemos ter a ebulição da água. Para a água evaporar, tem que absorver calor. Ela absorve, por exemplo, a leiteira que está lá no fogo com água. Como é que a água vai evaporar? Como é que ela vai começar a ferver? Ela vai absorver a energia térmica, que é o fogo, que está vindo ali do botijão, que está vindo do gás ali. Ela absorve esse calor e aí sim ela consegue evaporar, ok? A fusão da água, o gelo derretendo, para o gelo derreter ele tem que estar aquecendo, ele absorve calor para ele derreter, ok? A fotossíntese e também a bolsa de gelo instantânea. Quando você se machuca, você coloca que ela tem reações químicas para isso, né? Você mistura lá os reagentes, coloca no ferimento, consequentemente vai ficar gelado. Então isso aí também é uma reação endotérmica, ok? Bom, observamos, por exemplo, as mudanças de estado físico estão diretamente ligadas com este conteúdo. Quando há o aumento da temperatura, é porque há absorção de calor. Quando há diminuição da temperatura, é porque há liberação de calor ou energia, ok? Bom, e a combustão, como eu falei para vocês, toda combustão é um processo exotérmico, ok? Combustão é uma reação química exotérmica, ou seja, libera calor para o ambiente. Para que haja combustão, tem que ter esses três fatores aqui. Eu tenho que ter o comburente, eu tenho que ter o combustível e eu tenho que ter calor. Se eu retirar qualquer um dos três, o fogo apaga na hora. Por exemplo, se tem madeira pegando fogo, como é que você apaga o fogo no madeira? Você joga água. Por que jogar água? Porque você vai resfriar o sistema. Então você tira o calor. O comburente, o que é? É o oxigênio. Para ter queima, tem que ter o oxigênio. Por exemplo, você tem uma panela com óleo e de repente está no WhatsApp, você esqueceu e começou a pegar fogo na panela. O que vai acontecer? A melhor forma que tem para você acabar com isso não é jogando água. Se jogar água no óleo quente, ele explode na hora. Você tampa a panela. Quando você tampa, você está acabando com o oxigênio ali. Então, consequentemente, se tirou o comburente, acabou também o fogo. E se você tirar o combustível, é o material que está pegando fogo. Se tirou ele dali do fogo, ele consequentemente vai apagar, ok? Então, para que haja combustão, tem que ter os três. Se eu retirar um deles, acabou o fogo, ok? Essa é a nossa primeira aula de introdução. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Falou!